As palavras de Jesus, o Evangelho de João, parte 1. Capítulo 1. Jesus voltou-se, viu que o seguiam, e lhes disse: O que vocês procuram? E eles lhe disseram: Rabi, onde estás hospedado? Jesus lhes disse: Venham e verão. Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus encontrou Filipe e lhe disse: Segue-me. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: Como me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Jesus respondeu: Por que te disse, eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: em verdade te digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2. E quando faltou vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. E as encheram até a borda, e Jesus lhes disse: Tirai agora, e levai ao mestre da festa. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados, e tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então os judeus responderam e lhe disseram: Que sinal nos mostras, visto que fazes estas coisas? Jesus respondeu e lhes disse: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Capítulo 3. Nicodemos veio a Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode ele entrar pela 2ª vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel, e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que falamos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam repreendidas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Capítulo 4. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Então a mulher lhe disse: Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos.
Jesus respondeu e lhe disse: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus respondeu e disse: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, nisso disseste a verdade. Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: Eu sou, o que fala contigo. Enquanto isso, os seus discípulos lhe pediam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: Alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra. Não dizem vocês: Ainda faltam 4 meses, e depois vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. E aquele que colhe recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia e o que colhe se regozijem juntos. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um semeia, e outro colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês não trabalharam, outros trabalharam, e vocês entraram no trabalho deles. Havia certo oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi até ele e lhe pediu que descesse e curasse o seu filho, porque estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. O oficial lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Vai, o teu filho vive.